Eu estive, à medida que escutava a primeira leitura tirada da carta aos Efésios, eu me lembrei de uma situação na qual eu estava no primeiro ano de seminário e tinha um colega nosso, éramos 18, e tinha um colega nosso que o simples fato dele falar oi já era engraçado. E um belo dia, a nossa capela era muito simples, muito bonitinha. Ela ficava numa penumbra. E é uma circunstância, a avenida logo abaixo do seminário, muito movimentada, sempre buzinaço. Numa terça-feira, ao meio-dia, por incrível que pareça, nós conseguimos fazer um imenso silêncio dentro da capela. Um silêncio singular, mas de uma profundidade. E, de repente, eis que esse nosso colega, distraído da vida, se levanta e puxa a oração da hora média, na liturgia das horas que nós rezamos todos os dias. E ele disse: "Vinde, ó Deus, em meu auxílio." Aí todo mundo olhou para ele assim. Ele olhou: "Socorrei-me sem demora." E não deu, porque era o dia da oração silenciosa. Ele se distraiu, obviamente, e daí conseguiu fazer com que aquele silêncio se transformasse numa grande risaria. E quem ficaria dentro da capela? Eu fui um dos que tive que sair. Parece bobagem isso que eu estou falando, mas é porque na nossa história, no dia a dia, seja o Antônio Márcio como engenheiro, seja o professor Rômulo na sua área de educação e também como engenheiro, se não me engano, seja eu como padre, você na sua casa, todos nós devemos estar muito atentos todos os dias, porque muitas coisas podem fazer com que nós percamos o nosso rumo, a nossa razão, o nosso centro e o nosso horizonte. Do ponto de vista profissional, cada um tem o seu horizonte e busca alcançar os seus objetivos. Do ponto de vista da educação, nós sabemos aonde nós precisamos atingir, não só enquanto nação, mas nós também sabemos quanto que precisamos atingir depois de um mínimo de consciência de que sem nos educarmos, nós não temos um bom futuro. Do ponto de vista pessoal, humano, se nós não tivermos muito bem a medida da justiça, da verdade, da humildade, do ser humano que tanta gente fala e que todos falam que nós precisamos atingir, se nós não tivermos a cabeça no lugar, nós nos desviamos. Para nós cristãos, se nós perdermos o foco de Jesus Cristo e colocarmos qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa no lugar, também perdemos o nosso rumo. São Paulo, ao escrever aos Efésios, ele está dizendo justamente assim: todos os dias, todos os contextos, em todas as circunstâncias, nós não estamos lutando simplesmente contra o desejo que nós temos de voltarmos a um homem que é egoísta, egocêntrico, que pensa em si mesmo e que facilmente perde o seu foco quando ele tenta suprir as suas necessidades imediatas. Ele está falando que nós não lutamos somente contra esse homem. Nós lutamos contra todas as outras circunstâncias que, como que uma entidade, o mal, busca tirar o nosso foco, nos amedrontar ou fazer com que simplesmente passemos pela vida de modo desapercebido e desorientado e não façamos nada daquilo que podemos fazer de verdade. E aí que vem o problema, quando nós perdemos o nosso foco, nós perdemos a nossa atenção, nós também podemos gerar no nosso redor um efeito cascata no qual outros também perdem o seu foco. Por isso é necessário que nós entendamos a vivência da fé cristã, o objetivo de sermos o homem e a mulher coerentes segundo o Evangelho, o ser humano que todos desejam ver concretizado em pessoas concretas. Essa luta, ela deve ser marcada pela certeza
se eu não estiver munido da fé, se eu não estiver consciente da salvação que me foi dada em Cristo, se eu não portar nas minhas mãos o evangelho da paz, se eu não for um homem e uma mulher, no caso, que também tenha na sua cabeça, no seu semblante, resplandeça a justiça, nós não conseguiremos apontar para outras pessoas quem é o rochedo, quem é o alicerce da nossa história, quem é que nos sustenta. E daí então, infelizmente não risos numa capela, mas nós poderemos contribuir para que outras tantas pessoas percam um horizonte simples de viver bem, mas também fazer viver. Esse é o horizonte que marca a vida de Jesus e a sua missão no Evangelho de Lucas. Não existe opção para perdermos tempo olhando para simplesmente nossas vaidades e nossos interesses mesquinhos. É importante que nós estejamos conscientes de que o próprio Senhor recebe, seja por advertência, querendo o seu bem, ou seja, de um modo maldoso, a seguinte notícia: tome cuidado, porque querem te matar. Tome cuidado, porque no seu caminho você está trilhando justamente o mesmo passo que outros trilharam. Passo a passo você se aproxima daquilo que marcou a vida de tantos profetas, de tantos homens que tinham como missão alertar Jerusalém, alertar o povo de Deus: não percam o horizonte de vocês, não percam o Senhor como horizonte. No seu caminhar, ele encontra essa frase: tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar. Seu horizonte já está trilhado. Passa pela cruz, passa por Jerusalém. Entretanto, a consciência do Senhor de que Ele não vem fazer a sua vontade, mas Ele vem fazer a vontade do Pai, para que nenhum de nós se perca, Ele continua e diz: o que eu estou fazendo, devo continuar hoje e amanhã, e eu só concluirei o meu trabalho quando a vida for oferecida e entregue a todos, para que todos, conscientes do meu evangelho, conscientes da vida que eu lhes ofereço, lutem para manter a salvação no cotidiano de sua história, comprometidos com aquele horizonte que eu lhes apresentei. Não é somente a cruz, mas a vida que ultrapassa a cruz. E que, infelizmente, muitos não conseguem compreender. Muitos não estão dispostos a acolher. Muitos, como que numa oração, se distraem e correm o risco de fazer outros também se distraírem. Enfim, ao dizer que nós precisamos ter um foco muito bem marcado no nosso horizonte de vida profissional, no nosso horizonte cristão, que é a base de tudo, se nós não estivermos muito bem conscientes de que a quem nós seguimos e de que a luta que nós travamos não é simplesmente contra pessoas ou ideologias, mas contra um grande esquema de maldade que deseja tornar o ser humano como que cada vez mais um animal irracional. Se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos escutar a mesma frase: Jerusalém, Jerusalém, quanto eu quis te reunir, ter os seus filhos debaixo de minhas asas e guardá-los, mas não quiseste. Não quiseste. Foi oferecido, muitos vieram para apontar o caminho, mas não quiseste. E ninguém mais é responsável por fazer-nos perder o horizonte de vida, de seguimento de Jesus Cristo, de construção de um homem melhor, de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, senão eu que não quis. Porque eu me distraí. Enfim, qual é o horizonte que marca a sua vida? Qual é o horizonte que marca a minha vida? A quem nós seguimos? Aquele que enfrenta a maldade
e todos os esquemas que buscam transformar o ser humano em algo simplesmente manipulável como um fantoche? Ou o Evangelho da vida expresso em Jesus Cristo, que, comprometido conosco, caminha hoje, amanhã e sempre, nos orientando para uma nova história? Essa pergunta é importante, porque ela marca as nossas escolhas políticas, ela marca o nosso compromisso com a educação, ela marca o nosso compromisso com aqueles que frequentam nossas igrejas, ele marca o compromisso que nós temos com o nosso ministério, ele marca o compromisso que nós temos com as pessoas com quem convivemos, enfim. Qual a dimensão da nossa história não é marcada pelo compromisso com o Evangelho? Se alguma dimensão da nossa vida não é marcada pelo compromisso do Evangelho, nós estamos distraídos. É triste, mas realmente estamos distraídos e podemos fazer com que outros também se percam. Não para o inferno. Não precisamos nos preocupar se alguém vai se perder para o inferno, porque já podem começar a vivê-lo aqui. Quando vemos pessoas passando fome, quando vemos pessoas brigando e se degladiando, quando vemos pessoas que simplesmente trocam as outras como mercadoria, isso não é um inferno? Quando vemos uma profunda falta de sentido, onde cada vez mais um número de pessoas que dependem de medicamentos para manterem-se sãs psiquicamente, porque estão doentes, isso já não é um inferno? Quando vemos a mudança climática tão louca que prejudica a todos nós, já não é um inferno? Quando perdemos a compreensão, a capacidade de acreditar em outras pessoas que seriam responsáveis pelo bem de todas, e simplesmente porque estão envolvidas em corrupção e em escândalos, minam a esperança de tantas outras pessoas, isso já não é o inferno? Já não é a expressão da morte e do mal que bate cada vez mais à nossa porta e busca ocupar nossos corações? Seguir o Senhor é saber que, de fato, nós podemos enfrentar muitas batalhas, mas se estamos com Ele, ainda que uma luta nós percamos, a guerra nós venceremos, porque Ele é o vencedor da morte. Que isso permeie as nossas entranhas, que isso marque a nossa história para que estejamos vigilantes e apostos como soldados que têm uma missão: lutar contra a maldade que tenta transformar o ser humano em um mero objeto. Que a fé mova nossos corações, que o Evangelho da paz nos motive, que a justiça seja um luzeiro que nos acompanha e que nós possamos, portadores da vida, anunciar a salvação. Que Deus abençoe a todos, em especial aqueles cujas intenções serão expostas no nosso televisor, e que todos aqueles que perderam seus entes queridos sejam consolados pela vida em Cristo. Conscientes da grandeza do Senhor, do seu Evangelho, da sua vida em nós, apresentemos nossas preces.